Fernando Diniz foi anunciado pela CBF para o cargo de treinador da seleção brasileira no próximo ano. É assim que ele está sendo anunciado. Oficialmente, não se fala em treinador interino, nem nada disso, né? Afinal de contas, não tem nada assinado com Carlo Ancelotti. Fernando Diniz vai ser o técnico da seleção brasileira por um ano. Essa é a lógica. Eu vou botar aqui o vídeo de apresentação do Fernando Diniz. Você se inscreve aqui no canal se você gostar. Se gostar desse vídeo, você deixa um like aí embaixo. Se deixar o like, se inscreve, né? E vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista e sou tricolor. Vamos assistir o vídeo aqui do Diniz. Já tá aí pra poder aparecer na tela. Diniz na CBF. Vamos lá. Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano. Não sei se apareceu ali embaixo, mas esse é o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. E tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Vou adiantar um pouquinho, mas o ponto que ele falou ali principal é esse daí, de que vai dirigir os caminhos da seleção brasileira durante um ano. Recebida por todos os atletas. Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense, e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. Na verdade, alguns até desses jogadores foram meus jogadores quando mais jovens. Posso citar que têm sido convocados, que estiveram na Copa do Mundo, no caso, dois que me vêm à cabeça, o Bruno Guimarães e o Antony. E acompanhei muito assim, o crescimento de toda essa geração. Também fui adversário de alguns e outros tantos acabei admirando, jogando aqui no Brasil e na Europa. Então, para mim, vai ser motivo de muito orgulho poder participar disso e procurar ajudá-los de todas as formas possíveis. Sempre o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a ele colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade, que ele sinta feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira, é o que me trouxe aqui, é o que eu vou procurar fazer com esses jogadores, que eles consigam botar para fora, quando a gente estiver trabalhando junto, aquilo que eles mais gostam de fazer, que tem muito a ver com aquilo que a gente imagina do futebol brasileiro. Tá aí, eu vou deixar essa imagem aí pra gente começar a falar aqui um pouquinho algumas coisas sobre essa questão. O Fernandinho está anunciado, saíram mais algumas matérias, ok? Que obviamente geram informações interessantes pra gente aqui. O Fernando Diniz está anunciado pela CBF, tá? É importante te falar isso. Não tem nenhum comunicado, pelo menos até o momento que eu tô publicando esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo, são 9h50 da noite. A única coisa que a gente tem é a apresentação do Léo Fernandes, né? O jogador foi anunciado pelo Fluminense. Só falar isso daqui pra poder também depois ter as notícias. O Léo Fernandes... Epa, minha cara. Por não, a galera tá falando que ele parece comigo, né? Eu podia deixar a cara dele aqui atrás. Não parece nada não, galera. Vocês maram com isso. Léo Fernandes foi contratado, anunciado pelo Fluminense. A contratação do jogador que vem por empréstimo do Toluca, do México, por um ano, né? Até junho de 2024. Tem vídeo dele cantando música, da torcida, enfim. De repente eu falo um pouquinho mais dele amanhã. Só voltando para a questão do Fernando Diniz, né, como eu vinha falando, tem informações, né, novas. Uma informação que foi publicada pelo Eric Faria é de que ele já estava lá na sede para assinar o contrato, enfim. O Paulo Angione e o Mário Bittencourt também foram. E a princípio era Fernando Diniz e os auxiliares, comandariam os treinos e tal. Algumas coisas foram sendo publicadas, né, por jornalistas até que não são necessariamente aqui do Rio de Janeiro, como Pedro Ivo Almeida, né, que até é do Rio de Janeiro, mas está na ESPN, mora em São Paulo. Ele publicou de que o acordo iria ser selado nessa terça,
de que a CBF queria que o técnico deixasse o Fluminense, mas o Diniz rejeitou, e aí foi uma informação até que a gente trouxe aqui também, né? O Diniz só rejeitaria se fosse para assumir a seleção em definitivo. Não, ele não ia largar a seleção, o Fluminense, um contrato de 1 ano e meio ainda que ele tem no Fluminense, né? Um contrato longo, para um contrato de 6 meses na CBF, né? Para ser interino. Disse o Pedro Ivo que o martelo sobre o novo técnico interino da seleção foi batido na segunda-feira, numa reunião na CBF que tinha Fred, Paulo Angione, Mário Bittencourt, Fernando Diniz. Os 4 estavam lá. E de que ao Diniz foi oferecida a permanência na comissão técnica do Carlo Ancelotti. Ele estaria na comissão do Ancelotti, uma espécie de assistente, de auxiliar, comandaria o Sub-23 na Olimpíadas do ano que vem. E Diniz até aceitou isso bem, mas respondeu que a decisão não ia ser tomada agora. Enfim. E aí tem outras notícias que são mais coladas para a seleção. O que a gente foca aqui agora, e fala relacionado a Fluminense, na matéria feita pelo Ivan Halp e pelo Eric Faria, tem uma informação que de que o Fernando Diniz terá mais 3 pessoas da comissão técnica do Fluminense na sua comissão técnica da seleção. O Eduardo Barros, o auxiliar, dele vai com ele para a seleção, o Marcos Seixas e o Wagner Bertelli, os 2 preparadores físicos hoje do Fluminense. Ainda vai ter gente ali da era Tite e tal, mas esses 3 são, segundo a matéria do GE. Globo, os 3 que estão indo com o Diniz. Lembrando que o Eduardo Barros e o Wagner Bertelli é mais normal. Seria relativamente normal eles irem de início, porque são 2 que vieram para o Fluminense da comissão do Fernando Diniz. Eles não eram do Fluminense, eles vieram junto com o Diniz. Já o Marcos Seixas não. O Marcos Seixas é um preparador físico no Fluminense que está lá há um bom tempo. Foi convocado recentemente para o Mundial na Argentina, enfim, mas é um cara que estava ali mais ou menos na CBF e agora também assina com a CBF para ser o preparador físico, junto com o Wagner Bertelli e junto como auxiliar Fernando Diniz, que vão na comissão dele para a seleção brasileira. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente parar no dia 4 de setembro para a data FIFA e voltar depois só no dia 12 de setembro a ter jogos, já que nesse período o Diniz vai ter convocado a seleção para o jogo contra a Bolívia, né, aqui no Brasil, e o jogo contra o Peru, lá em Lima. Vai fazer esses 2 jogos. O Fluminense não terá 2 preparadores físicos e o Fluminense não terá nem o seu técnico e nem o seu auxiliar. Ou seja, fica a cargo do Marcão. Não sei como a preparação física iria ali ficar nesse momento, mas, em resumo, o Fluminense vai ser desfalcado do seu treinador. E o principal problema não é nem a data FIFA e esse período. De fato, é um período de muito treinamento, é um período de avançar. O Eduardo Barros falou isso no último domingo. É um período de avançar. Esses períodos de grande treinamento. Ou, no máximo, é um período de recuperar as energias. Mas ali em setembro, o Fluminense já sem Copa do Brasil, tomara Deus ainda com a Libertadores e tal, vai ser um período de avançar, de mudar o time. Vão ser pausas em setembro, em outubro e em novembro. O Fluminense não terá as suas principais cabeças. Se for um período de recuperação física, não terá os seus preparadores. Se for um período de avanço tático e técnico, não terá os seus treinadores. E isso é o que eu achei muito ruim. Para poder fechar esse vídeo, esse eu achei o principal problema, eu achei ótimo pelo Diniz, tá? Foi um cara que sempre me tratou muito bem na relação com a imprensa, enfim, sempre foi elogioso nas minhas perguntas, se dedicando para responder da melhor forma possível, até mesmo quando não gostou da pergunta, respondeu, discordou, enfim, isso acontece, mas sempre foi muito bom. Eu fico muito feliz mesmo, cara, porque foi um cara que eu gostei muito quando veio em 2019, quando ele volta, tem o arco de redenção dele de volta pro Fluminense em 2022. Eu gostei da contratação, sabia do risco que podia ter, sempre gostei muito da forma do trabalho, tem vídeos meus aqui elogiando, e eu fico feliz que ele esteja indo para a seleção brasileira, tá? E nada contra o Diniz, pelo contrário, muito a favor, gosto muito do Fernando Diniz. Seleção brasileira eu não ligo tanto assim para poder dizer que, nossa, fico feliz para a seleção, mas acho que vai ser interessante ver o Diniz na seleção brasileira. Só que o meu foco aqui principal é Fluminense. E quando eu penso no Fluminense, eu penso que o Fluminense vai ter o seu treinador com atenção dividida. E isso me dá medo, assim, no cenário geral, né?
Dito isso, acho que a condução desse processo por parte do Fluminense não está sendo boa. O Fernando Diniz já tem um vídeo publicado na CBF, no site da CBF, no YouTube. Aí. Esse vídeo já passou no Jornal Nacional. Já foi falado, o Fernando Diniz vai ser apresentado nessa quarta-feira. E até agora, quando a gente abre o site do Fluminense, como eu falei, não tem nada. Ó, tá aqui o site do Fluminense. Não tem nenhum aviso, não tem nenhuma comunicação ao torcedor. Lembra o vídeo que eu lancei um pouquinho mais cedo, falando, vou até atualizar aqui agora pra ver se surgiu alguma coisa. Nada ainda, né? Lembra o vídeo que eu lancei um pouquinho mais cedo, falando que... Não sei se... o Paulo Júnior nem faz muito esse perfil, o Mário faz um pouco mais, mas não sei se deslumbraram tanto de tamo na CBF, o treinador e etc, 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 que esqueceram que eles comandam o Fluminense. A torcida do Fluminense, nesse momento, vamos lá, tá? O seu Zé sentou na frente da TV, tava assistindo o Jornal Nacional, o seu Zé não tem YouTube. Ele comprava um jornal, parou de ter o jornal Lance ali impresso, ele não compra mais. Ele sentou na frente da TV à noite ali com a janta dele na mão e passou na televisão que o Diniz é o novo treinador da seleção brasileira, de que ele vai intercalar com o Fluminense, etc, etc, etc. Aí ele pensou, pô, beleza, né? Vai chegar amanhã no Globo Esporte e a gente não tem uma coletiva com o presidente do Fluminense, não tem o Fernando Diniz falando como treinador do Fluminense. Não tem ninguém falando pelo Fluminense, a gente tem gente falando pela seleção brasileira. O Diniz é o treinador da seleção brasileira, também é do Fluminense. O presidente do Fluminense não fala, o diretor de futebol não fala, o diretor de planejamento não fala. A gente não tem ninguém falando, não teve nem... Aí, minha opinião, tá? A gente tinha que ter uma coletiva, nem que seja virtual amanhã. Eu sei que amanhã tem sorteio da Libertadores, mas 10 horas da manhã no CT, não dá tempo de todo mundo vir pra cá, porque tem a cobertura. Fazer virtual, já fizemos 200 na pandemia, não é proibido fazer... Uma entrevista aqui, curta e tal. Vamos fazer 1 horinha só pra poder ter um esclarecimento. A gente tá sabendo das coisas, a gente agora me colocando como torcedor, tá? Não como jornalista. A gente tá sabendo das coisas pela imprensa, pelo que é vazado, pelo que é apurado. E em algumas situações, o clube tem que se posicionar. Até agora o Fluminense não se posicionou em nada. Em nada. Só se sabe o que a imprensa publicou. E aí, assim... Tem imprensa boa, tem imprensa que tem credibilidade e tal? Tem, claro que tem, pô. Eu sempre tento trazer aqui informações. Quando eu não trago informações minhas, eu trago informações de quem eu confio. Mas imagina se o maluco publica uma maluquice aí. Como é que ficaria a situação? A gente tá sabendo só pela imprensa. O clube não se manifestou. Gabriel, ele não tinha como se manifestar antes. O Diniz acabou de assinar o contrato. Eu sei, claro. Mas já vazou a notícia desde tarde. Uma notinha podia estar escrita, explicando minimamente, nem que seja uma nota oficial, um comunicado, uma mensagem no grupo da imprensa no WhatsApp, que fosse, mas assim, uma fala oficial do Fluminense pro seu torcedor. Essa condução eu achei muito ruim, entendeu? E é o que me dá medo. Meu maior medo quando o Diniz vai pra seleção é o Fluminense ficar em segundo lugar. Não da tabela do Brasileirão. Isso, nesse momento, eu acharia bom. Mas é o Fluminense ser a segunda opção do Diniz, o Fluminense ser tratado como essas coisas. É o maior medo, acho que meu e de todo mundo que olhou essa notícia e falou, poxa, é o Fluminense ficar pra trás, é o Fluminense ser tratado como segunda opção. E me parece que é isso que tá acontecendo. Espero que ainda nessa noite saia pelo menos uma nota, alguma coisa, que o torcedor precisava de explicação. Tudo que a gente, torcedor, ou que vocês, vou usar vocês agora, tudo que vocês aí estão sabendo é através da gente, jornalista. Você não tem uma fala de ninguém, não tem ninguém dando explicação. E aí vira guerra de versão. Tipo assim, saiu notícia de que a negociação começou, o Mário e o Angione tomaram conhecimento, né, no jogo contra o Sporting Cristal, agora dia 27. Eu apurei que já tinha negociação interna desde maio. Pós-jogo contra o River já sabia que a CBF queria o Diniz e que estavam tratando como essa questão de poder ser interino, enfim. Então, assim, você fica essa guerra de versões. Você não tem a palavra oficial do Fluminense. Nem que seja pra mentir, mas não tem. Esse tá sendo o meu problema na condução desse negócio. Fluminense ficar em segundo lugar. É o meu maior medo. Quanto à qualidade, acho o Diniz capaz. Sempre falei que o cara tem qualidade. Eu tinha medo de como ele vai trabalhar na seleção. Toda vez que me perguntavam sobre seleção brasileira, eu falava que o Diniz é um bom técnico, mas ele é um cara de dia a dia, de relação, me parece ser isso. Então não sei qual vai ser a qualidade dele na seleção, mas aí fica pra Raiz Canarinho analisar isso. Sobre o Fluminense, que é o meu objeto, novamente, fico feliz pelo Fluminense,
Perdão, fico feliz pelo Diniz, cara que merece muito. Mas me deu a impressão de que nesse negócio o Fluminense se preocupou mais em manter o Diniz do que necessariamente em ter um treinador para si. E acho que a opinião massiva da torcida acabou entrando nessa. Torço para que o treinador da seleção brasileira seja também o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Seria histórico, seria legal. Mas o início da condução do projeto me incomodou um pouquinho. Enfim, essa quarta a gente está de volta. Tem sorteio da Libertadores, meio-dia, eu, Fio e Lessa estaremos ao vivo aqui no Raiz Tricolor, no canal 20 e no canal do Lessa, pra gente fazer um bom sorteio pro Fluminense, tá? Bom sorteio pro Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu.